Olá, é o nosso primeiro podcast com Carla Gama. E eu tô muito feliz porque eu tô recebendo uma mulher incrível. Mãe, fotógrafo, dona de casa, serva do Senhor e esposa, que tem uma história linda de superação. Daiana Cruz, uma mulher que vale a pena ouvir para você despertar. Daiana, meu amor, muito obrigada por você estar aqui. Prazer todo meu. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Então, eu sou a Daiana, sou uma pessoa bem simples, moro em Japeri, nascida e crescida em Japeri, né? Na aldeia, muitas pessoas ainda não conhecem a aldeia, um lugar bem humilde, você conhece? É um lugar bem humilde, foi onde eu cresci com a minha mãe, né? E com meu pai e minha mãe também já nasceu lá, então ficou tudo ali. Esse período todo, a gente ali crescendo. Enfim, sou cria de Japeri. Daiana, eu conheço muito bem Japeri. Eu fui para Japeri quando Japeri só tinha 13 anos de idade. Conheço a história de Japeri toda, do início, o meio, e eu espero muito que Japeri tenha, assim, um fim maravilhoso no sentido de crescimento e coisa que não está acontecendo. Sim. Mas me fala um pouco sobre a Daiane e os desafios de ser mãe. Olha, boa pergunta, porque mãe a gente não nasce sabendo como vai ser mãe, a gente vai aprendendo. Eu sou mãe de 3 meninas, lindas, maravilhosas. Para mim foi um pouquinho mais difícil, porque eu perdi minha mãe quando eu era criança. Eu tinha 10 anos de idade quando eu a perdi. E eu acabei tendo que crescer com várias famílias. Eu não tive apoio de mãe, né? Eu morei com 13 famílias diferentes. Foi uma adolescência conturbada, foi difícil. Então, para eu ser mãe, eu tive que aprender praticamente sozinha. Mas eu acho que eu aprendi. Tô aprendendo. Todo dia a gente vai aprendendo. É por isso que eu digo que a sua vida é uma vida de superação. Sim. Eu perdi a minha mãe com 23 anos de idade. E ela faz uma falta danada. E imagina você, tão jovem, tão menina. O que você acha de uma pessoa que hoje está representando a gente numa comissão tão importante que é do direito da mulher e diz que mulheres gestam somente? Ah, eu fico triste. Eu realmente fico triste. Você se sente representada? Não me sinto representada. Qual é o maior desafio, assim, que você podia falar para as pessoas em relação a essa fala dessa pessoa e o que você diz para as mães que se sentem tão mal representada como você? Olha, você tocou num assunto bastante delicado, né? Hoje em dia está muito difícil a gente poder colocar a nossa opinião, porque infelizmente não está sendo respeitada. Então, quando a gente vai falar alguma coisa sobre essa questão que é bem delicada, a gente acaba pensando bastante o que vai falar, né? E eu acho que não tem outra palavra a não ser triste. Eu fico realmente triste, porque realmente a gente não pode falar o que a gente pensa, a gente não pode colocar na rede social, porque a gente acaba sendo perseguido, né? Eu queria ser representada por uma mulher, né? Não na questão do transgênero, né? Essa coisa toda. Eu queria que fosse uma mulher que menstrua. Eu posso falar isso? Nem sei se eu posso, mas uma mulher que menstrua igualzinho a mim, que sabe o que eu passo no dia a dia, entendeu? Então, quando ela chega ali, e para mim foi um descaso ela pegar e falar só que a gente gesta, entendeu? Eu fiquei triste. Porque mulheres não são só o desafio do útero, né? Exatamente. Tem os hormônios. Sim, tem toda essa questão envolvida, é muito detalhe, que não é só isso. tanto com a gente. Como é que é o nome das suas filhas? É Isabela, Isadora e Isalara, são todas Isas. Isas. E qual é a idade delas? Então, a Isabela tem 12 anos, já tá na pré-adolescência. Cada uma tá na faixa etária diferente, né? A Dorinha, que tem 7 anos, e a Lara, que tem 3 aninhos. E a sua preocupação para o futuro delas? Ai, é preocupante. Eu fico com muito medo por conta da escola, né? As amizades. Eu fico receosa. Daiane, a gente vive, assim, momentos muito difíceis. Como você bem disse, a gente não pode quase dar as nossas opiniões. Sim. Mas nós devemos dar. Mesmo sendo perseguidas, porque é a nossa história que está em jogo. É suas filhas que estão em jogo, né? Quando eu trouxe você aqui, eu entendi que o maior desafio da sua vida não foi só o que você passou quando você era criança. Você me contou um pouco da história, daquele dia que você fez. Ela tem um talento incrível. Eu me casei e a Daiane fez as minhas fotos. E assim, ali, naquele pouquinho, a gente conversou um pouquinho sobre a sua história. E é uma história muito bonita, né? É um testemunho, na realidade, sim, é né? É um testemunho de fé. Que você, falando do seu testemunho, você pode despertar muitas outras mulheres. E quando eu pedi a Deus a orientação e te convidei, eu convidei você por vários motivos. Porque você tem esse testemunho de fé,
Você tem 3 filhas e nós vivemos hoje num mundo assim tão complicado, tão complexo, né? Que a gente não pode falar, nem se expressar, nem dizer que aquela pessoa não nos representa. Mas eu queria que você não tivesse medo de falar hoje. Porque hoje o nosso desafio é realmente despertar. É despertar as pessoas que precisam da gente. Que precisam da sua voz, precisam da minha voz. Então não tenha medo. Tá, ok. Tenha coragem, como você sempre teve. Porque você é uma mulher corajosa. Amém. E aí me diz outra coisa. Como é que foi você... qual foi o momento que você falou, vou clicar momentos, vou procurar clicar pessoas felizes, pessoas, casamentos. Qual foi esse momento que você despertou para isso? Bom, eu nunca tive pretensão de ser fotógrafa, né? Na verdade, eu sempre gostei de tirar foto das minhas filhas. Foi sem querer querendo. Eu sempre falo isso com as minhas amigas. Foi sem querer querendo. Meu esposo e eu, a gente sempre foi muito sozinho, né? E aí eu falava assim, eu preciso ajudar ele de alguma forma. E aí eu comecei a tentar vender lingerie, comecei com várias coisas, da faxina, mas não estava surpreendendo, era uma coisa que realmente eu gostava. Mas eu gostava muito de tirar foto das minhas filhas. E aí eu tirava e postava nas redes sociais as fotos dela. E aí todo mundo gostava muito, tinha muito retorno e tal. E até com uma amiga minha pediu, foi o meu primeiro trabalho, pediu, falou, Daiana, eu vou fazer um ensaio, uma festinha do meu filho e queria fazer um banner, faz a foto pra mim. E aí eu expliquei pra esse amor, eu não tenho nem câmera, eu faço com celular, né? Na época era um LGzinho, bem biquitiquinho, bem humildezinho mesmo. Ela, mas eu quero assim mesmo. Ela foi na minha casa, a gente fez, foi até aquele Poderoso Chefinho o tema, que eu me lembro. E aí eu fiz a foto, ela mandou pra gráfica, fez um banner, colocou na festa, e aí uma amiga dela viu também, eu também quero. E aí começou a procura, e todo mundo começou a me procurar, foi a partir daí. Mas eu não tinha aquela pretensão de ser fotógrafa. Aí o meu esposo pegou e falou assim, Daiana, já que tá todo mundo te procurando, te pedindo, por que você já não começa a tirar foto logo? É uma coisa que você gosta, né? E as pessoas estão te procurando, é melhor já unir o útil ao agradável. E foi aí que surgiu a fotografia na minha vida. E é um talento, tá? Porque as minhas fotos, gente, ficaram perfeitas. Ai, que bom. Fiquei linda, assim, foi um dia muito feliz. Também é um modelo. Pelo amor de Deus, com o nariz grande. Linda! Não tinha como ficar ruim. Não tinha como ficar ruim. Não fez Photoshop, não? Não, amor, graças a Deus. Perfeito. Daiana, eu, assim, tenho uma consideração incrível por você. Obrigada. E tenho uma admiração também muito grande. Quando eu pensei no Desperta, por qual sentido? Porque nós vivemos em Japeri, né? Japeri foi uma cidade que eu escolhi para morar. E eu moro lá há um tempão. Eu trabalho em outra cidade, mas vivo em Japeri. O meu marido trabalha a 8 minutos de casa. Ele é um privilegiado. Ele sai de casa 8 minutos e está no trabalho dele. E quando eu convidei a Daiane por vários motivos. Mas o motivo maior é por ser essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo, né? Essa pessoa incrível, que tem realmente uma história de superação, que tem realmente uma história de desperta, né? Porque você vê que ela se despertou e hoje é uma profissional incrível. Mas eu convidei a Daiane porque eu sei que ela é a figura de mulheres em Japeri que precisam ser despertadas. Eu criei um Desperta Mulher em Japeri. Aí eu convidava as mulheres para Japeri para que fossem incentivadas a abrir o leque, sabe? A sair da caixinha. Porque Japeri é uma cidade dormitória, né? As pessoas saem de Japeri para trabalhar na outra cidade e voltam para Japeri, não é isso? Só para dormir. Só para dormir. É verdade. E a Daiane, ela conseguiu fazer a profissão dela, a história dela em Japeri. Foi. Eu acho que você faz mais fotos né? Sim, na região do que fora dela, né? É verdade. Então, eu queria que você aconselhasse essas mulheres a sair da casinha, a apostar nelas, que elas acreditem nelas, assim como você acreditou. O que você falaria para elas? Eu acho que a maior dificuldade é a gente ficar esperando o momento certo. Porque o momento certo nunca tem. Nunca tem. Nunca tem. Eu acho que é você chegar e colocar a cara lá e ir com a coragem, entendeu? Porque se você ficar esperando, quando vê já passou o tempo todo e você não foi, né? Eu acho que a grande dica é não ficar se comparando. Você chegar, fazer a sua parte. É claro que vai ter outras pessoas que vão estar ali te inspirando, tem inspiração, né? Mas você ficar comparando o que você faz, o que o outro faz, se alguém está fazendo melhor, é o grande empecilho para você poder crescer e desenvolver na sua área.
Eu acho que essa é a maior dica. E quem te motiva hoje? Você olha assim e fala assim, minha motivação de sair para fotografar, ou quem é a sua motivação? Deus, em primeiro lugar, né? Porque sem ele não seria nada, né? A misericórdia dele na minha vida é muito grande. E depois meu esposo, minhas filhas, que são a minha grande motivação. A vida é uma motivação, né? Você levantar todos os dias, respirar, você olhar em torno, você olhar as pessoas. Eu acho maravilhoso eu poder congelar os momentos, né? Porque, assim, a fotografia não vai servir para agora, vai servir para daqui a alguns anos, quando você não pode mais voltar. Então, você pega a foto, você olha, é maravilhoso, é prazeroso, é mágico até, né? É lindo, eu acho que isso tudo aí me inspira. Então, Daiane, vamos falar um pouquinho mais da maternidade. Ok, um assunto que eu adoro, maternidade, adoro. Você que tem 3 filhos, 3 filhas, meninas. Casinha já fechou ou vai tentar um menino? Essa pergunta que todo mundo faz pra mim. Então, desde quando eu comecei a namorar com o Daniel, tem o quê? Uns 15 anos atrás, a gente sempre quis ter 4. Nossa! Sim, a gente sentava na calçada ali, né? Aquele namoro de igreja, né? Assembleia, então ficava no portão ali. E aí a gente sempre conversava sobre isso, a gente falava que queria ter 4 filhos. Mas agora, com o passar do tempo, a gente vendo como que a sociedade está, é a questão também do custo, como é difícil, né, a gente manter 3 crianças, então acho que só 3 é mais que suficiente. Para mim já tá bom. Se eu sou você, eu tentaria um menininho. Mas eu pra proteger as meninas, olha, né? dentro de mim eu sinto que se eu tivesse mais um, seria outra menina. Sério? Eu acho que sim. E também, assim, lá em casa já tá tudo muito rosa, sabe? Aquela vibe tudo menina. Eu acho que se tivesse outro menino, talvez eu nem saberia como lidar, porque já tô acostumada, adaptada. Não, 4 mulheres e só um homem. 4 mulheres, 4 incrível. mulheres. 4 mulheres. Então, Daiane, aqui, nós não somos aqui. Uhum. Aqui não se trata nem de esquerda e nem de direita. Mas você, como mãe de 3 meninas... Responsabilidade. Veja bem, aqui não é sobre esquerda nem sobre direita. É sobre uma mãe de 3 meninas. E aí eu gostaria de saber de você, Daiane, o que você pensa ou faz para proteger essas meninas dessa nossa sociedade que vivemos hoje? Tá difícil. Tá aí uma pergunta que você me pega, né? Eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre essa questão, né? Porque o perigo tá em toda a volta, né? O que a gente tá fazendo tá instruindo, a gente conversa muito com elas, né? A gente leva para a igreja, né? Na igreja, porque assim, nós somos crescidos, né, dentro do evangelho, dentro da igreja, então a gente acredita, né, em algumas coisas que o mundo não acredita. E a gente tenta passar isso para elas, tenta proteger de alguma forma. E é uma questão muito complicada, Carla, vou ser sincera. Pra você é realmente um desafio, porque Sim. você não teve a sua mãe presente. Não tive. Mas você teve uma outra mulher como referência? Eu tive pessoas muito queridas que entraram, né, na minha vida. Como eu te disse, eu morei com 13 famílias diferentes, né? Minha mãe morreu com... Mas eram familiares? Sim, foram familiares, né? Minha mãe... Eu cresci na aldeia, igual eu te falei, né? E aí, ela morreu no parto, ela teve a minha irmã caçula. Na verdade, nós éramos 4, né? Eu era mais velha, com 10. Tinha o meu irmão Júnior, de 8. O Matheus, de 4. E a recém-nascida, a Aline. E aí, meu pai doou todo mundo. Ele acabou dando todos os filhos. E eu passei por muitas casas. Passei por algumas casas que foram bem ruins, né? Eu não vou citar o nome nem nada, mas assim, eu passei por muitas coisas. Passei por abuso, né? Trabalhei muito, né? Por ser criança, eu tinha que cuidar de casas grandes, limpar, cozinhar, cuidar de outra criança. Então, assim, teve algumas pessoas que realmente marcaram mais e outras não. Eu não queria citar nome. Não, fica à vontade. Ok. Mas você superou, né? Porque a gente percebe que você é uma mulher, assim, de muito brilho e muita presença, muita perseverança. Você não se fechou nisso. Eu supero a cada dia. É claro que eu não vou falar pra você, já superei total, porque é mentira, né? São coisas que marcam a infância. É uma fase muito difícil, ainda mais a gente como menina, como mulher.
Eu sofri muito. Eu passei por muitas coisas que até hoje, quando eu olho, ainda dói um pouquinho. Sim, e às vezes eu passo para as minhas filhas, eu conto algumas coisas que aconteceu comigo. E elas acabam querendo até chorar junto comigo. Elas ficam, mamãe, puxa, mamãe. Aí, dali, me desmonta. Então, eu acabei aprendendo algumas coisas sozinha, com a vida. Essa é a realidade, entendeu? Algumas pessoas me passaram, né, muitas coisas para eu poder aprender, assim, tipo, Dayana, você tem que ser assim para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa. Eu tento passar para elas o que eu aprendi, mas eu passo o que eu estou vivenciando. A verdade é essa, quando a gente é mãe, a gente vai aprendendo com o dia a dia. Não tem aquela receita mágica que você vai estar, você faz assim assado, que você vai ter sucesso ali, que você vai auxiliar sua filha dessa forma aqui, elas vão sair desse jeito aqui quando crescer. Não tem. Você está fazendo o que você acha que é melhor para elas ali no momento, entendeu? Isso é muito bacana, porque você está passando para ela, assim, de uma forma não, assim, muito dolorida para as meninas, né? Do que você viveu. Porque só em você falar, meio que choca a gente, né? Assim, sim. Porque deve ter sido muito difícil. Foi difícil. É difícil. Até hoje, quando eu olho para trás, eu fico, meu Deus, como que eu passei por isso? Igual você falou para mim que eu podia trazer uma convidada. Sim. Né? E eu trouxe a minha amiga Maiara. A Maiara me acompanha desde Quer colocar pequenininha. a Maiara pra falar? A Maiara é muito especial. Talvez ela nem saiba que é tão especial assim pra mim. Mas quando eu recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido, eu tava na casa dela, a gente tava jogando Sonic, né, Maiara? E aí eu já tinha sentido, assim, um burburinho, alguma coisa. Eu senti que tinha acontecido alguma coisa, né? E quando eu saí, quando eu fui olhar, ela tava conversando com o pai dela e ela tava falando assim, e agora, pai? E agora? Como que vai ser, pai? Como que a Dayana vai ficar? E aí o pai dela falou assim, a gente vai cuidar dela. Eu acho que ela nem viu que eu tinha prestado atenção nisso. E a Maiara me acompanha. Ela tá sempre, assim, do meu lado. Todas as coisas, meus babados, tudo que eu passo pra ela também. A gente fica meses sem se ver. Meses. O combinado não era pra fazer a gente chorar, né? A outra chorando Sim. ali. Sim. A outra ali, a nossa modelo, chorando também. Não era pra fazer a gente chorar. É difícil. E, assim, a gente fica meses sem se ver, mas quando a gente se encontra é como se tivesse se visto ontem. Sim. Entendeu? Então, ela tem uma parte muito grande na minha vida. Ela sabe de tudo que eu passei, de todas as coisas. E ela ficava assim, Dayana, não acredito que você passou por isso. Foi muito difícil. Eu tive uma infância muito difícil. Assim, meu pai ainda é vivo, mas a gente não tem o contato que deveria ter de pai e filha, né? Ele vende aipim. E nenhuma das vezes ele foi vender aipim, eu fui com ele. E ele me deu pra mulher do aipim. Simplesmente me deu. Isso dói. Mas... Como que você dá um filho, entendeu? Sem conhecer. Aí chega a parte que eu penso, eu não superei. Entendeu? Sim. Quando eu começo a tocar no assunto, me dói muito, Carla. Me dói porque eu jamais faria isso com a minha filha. Sim. Jamais. Nem que eu tivesse que vender bala no trem com ela no meu colo. Consegue. Entendeu? E ele pegou e me deixou lá. Me deixou lá, Carla. Eu tinha só 10 anos, né? Além de estar com saudade da minha mãe, que eu tinha perdido, eu fiquei com saudade dos meus irmãos, que ele separou todo mundo. E assim, uma das pessoas mais especiais foi ela, Dona Leia, porque ela poderia ter sido muito ruim pra mim. E ela foi uma bênção, sabe? Me tratou muito bem. Ela fez de um tudo pra eu ficar lá morando com ela, sabe? Ela me dava boneca. Aí eu falava que eu queria bolo, ela ia lá fazer o bolo pra mim. Mas eu não conseguia comer o bolo. Por quê? Porque eu ficava pensando, meus irmãos, será que eles estão comendo? Eu tava com vontade de comer, não vou mentir, não. Mas aí eu me segurava. Aquela tristeza batia, eu não conseguia nem comer. Porque eu pensava assim, poxa, eu tô comendo bolo aqui, será que eles estão comendo alguma coisa? E meu pai sumiu, me deixou lá 6 meses, direto. Eu comecei a emagrecer, comecei a parar de falar, por conta da tristeza, né? Sim. Aí até que ele apareceu e ela falou, olha, a Dayana não quer ficar aqui, ela tá triste, ela fala dos irmãos dela. E aí ele me levou pra outra casa. E sim, foi assim, minha vida foi assim, eu fui pulando de casa em casa, entendeu? Foi isso que aconteceu. E hoje a Dona Leia... Já é falecida. Já é falecida, mas eu sou muito... Assim, eu fiquei 6 meses com ela, mas eu aprendi muito, né? Na questão de humanidade, de ter piedade também. Ela foi uma pessoa muito especial, sabe? Ela se compadeceu ali, por mais... Sem conhecer o meu pai, sem me conhecer, ela pegou e me deixou lá. Me tratou como se fosse filha. Uma das pessoas, né? Porque teve várias pessoas que passaram na minha vida. Sim.
E a dona Leia tinha filhos? Tinha uma filha, Cris. Daiane, eu sempre falo que na vida da gente tudo tem um propósito. Sim. Tudo tem um propósito. Ela me fez chorar, né, gente? Todo mundo. E o propósito do Desperta não era pra me chorar, gente. E o propósito do Desperta, ele nasceu no meu coração em Japeri. Porque eu via muitas mulheres assim como você, muito sofrida, abandonada, vítima de violências, sabe? Eu tirei uma moça uma vez, Daiane, amarrada com as mãos para trás, num bairro em Japeri, próximo ao Guandu, né? E aí ele nasceu no meu coração justamente por isso, porque eu sei que você pode ajudar outras mulheres. Você não era pra gente chorar, né? O Desperta era pra ser uma coisa assim, mas você tem histórias que não te apagaram, que não fizeram você morrer. Não é morrer fisicamente, né? Porque às vezes morrer fisicamente, morreu, acabou o problema. E não fez você morrer, fez você avançar, ter 3 meninas lindas, ter um casamento bem-sucedido, ter uma vida profissional estável, ter amigas que te acompanham, sabe? E entendo que isso, a sua vinda aqui é um propósito. Sim. E você falar da história, da sua história, me faz acreditar ainda mais que o Desperta vai ser um sucesso. Amém. Porque eu sei que você vai estar ajudando para que outras mulheres que estão nesse momento passando por tudo isso que você passou, entendam que tem esperança e há saída. Tem esperança. Então eu queria muito que você olhasse para a câmera. Sim. E com todo o seu coração. Eu preciso de um papelzinho também. Você me arruma. E eu queria que você olhasse para a câmera e de todo o seu coração. Obrigada. Não, isso aqui não é combinado, hein, gente? Isso aqui não foi combinado. E dissesse para essas mulheres que hoje estão vivendo o que você viveu aos 10 anos de idade. O que você teria para falar para elas? Há uma luz no fim do túnel, né? É o que as pessoas dizem. Eu jamais, né, olhando lá para trás por todas as coisas que eu já passei, na hora, antes de vir pra cá, eu tava aguardando a Maiara, né? A dona Trazilda, só da atrasada dela. Aí eu tava pensando eu falei assim, nossa, meu Deus, eu tô indo fazer um podcast, meu Deus, eu nunca na minha vida... Esse é o seu primeiro podcast? Eu já fiz uma entrevista, mas é o primeiro podcast mesmo, né? E aí eu pensei assim, nossa, nunca na minha vida eu imaginei, né? Ia tá aqui contando a minha história, né? Um pouquinho da minha história. E eu tava pensando assim, se eu contasse pra Daiana lá atrás, ela também não ia acreditar. Porque eu era uma menina muito insegura, né? Não sei nem como que eu não tenho depressão, sem brincadeira. Porque tantas as coisas que eu já passei, aí algumas pessoas nem acreditam. Elas ficam assim, Daiana, não é possível essa história sua. Mas eu tenho testemunhos, tem a Maiara, tem a Paty, tem minhas amigas, sabe? As pessoas, praticamente quase todo mundo de Japeri já conhece a minha história. E aí tem um louvor, né, que um irmão lá da igreja canta, que é aquela música assim, no mundo tanta gente chorando mais, sofrendo mais que você. E esse louvor faz todo sentido. Às vezes a gente tá pensando assim, poxa, eu tô passando por isso, por aquilo. Mas no mundo tem muita gente passando por coisa pior, né? Você tem que pensar. Às vezes o seu problema é aquela coisinha de nada. Se você tem saúde, você já tem que agradecer, falar assim, Senhor, muito obrigada pela minha saúde. E botar nas mãos de Deus e falar assim, Senhor, porque assim, tem a árvore, você pode olhar para a árvore, coisa linda, né? A árvore é uma coisa linda de Deus, mas cada coisa tem o seu tempo, né? E tem hora de florescer, tem hora de dar fruto, tem hora que as folhas caem, e tudo é uma fase que passa e marca a gente. Não vou mentir, porque eu tava até chorando já, agora há pouco, eu tava chorando por essa questão. Mas é tudo pra gente aprender, né? A gente acaba aprendendo até com as coisas ruins. E é isso que faz a gente ser humano. Eu lembro, Daiane, que a primeira vez que eu conheci a Daiane foi muito engraçado. Você lembra? Lembra? Sim, eu tava falando com a Maiara. Vou dizer como é que foi. Tem uma moça, né, lá em Japeri, que hoje ela é da minha igreja, não foi, Daiane? Sim. E aí... Daiane também. Daiane também. Daiane. Eu sou Daiana. Daiane. Isso.
E aí ela me pediu o meu espaço lá pra fazer fotos, Foi. né? Me pediu lá e eu falei, não, tudo bem, pode ir lá, vai lá. E eu até tentei ajudar, arrumando cenário, Foi. assim. E a Daiane levou uma filha, não foi? Foram Foram duas. duas. Na época eu tinha só duas. Você tinha duas. Nossa, isso tem muitos anos. Tem, Né? A Lara já tem 3 aninhos. Ela tinha quantos anos? Não, a Lara não era nem nascida. Neném, tem muitos anos. Não tava nem grávida. Aí a Daiane foi lá no meu espaço lá e tirou foto e bateu papo comigo, conversou. E aí o tempo passou. E aí me casei, né? Aí convidei a Daiane para fazer as minhas fotos. E lá daquela vez, Daiane, engraçado como é que Deus ele faz as coisas muito perfeitas, né? Sim. Os propósitos, eles se encaixam. A gente não entende, mas depois que passa o tempo que a gente começa... Que a gente começa a entender. Sim. E a Daiane foi lá, fez as fotos muito bonitas, a menina na piscina. Você lembra? Foi. A gente segurando a boia, aí a menina caindo da boia. Foi. Foi bem legal. Passou o tempo, chamei a Daiane. Daiane, eu quero te agradecer muito. Porque você me despertou também, olha isso. Você me despertou também. Porque você é uma menina de grande superação. Eu achei, assim, até que não fosse... Assim, que a sua história é uma história muito, assim... Que mexe mesmo, sabe? Que faz a gente entender cada ar que a gente respira, cada hora que a gente acorda, quando a gente se levanta, a gente tem que agradecer mesmo a Deus. Tem que agradecer. Você quer falar mais alguma? A minha vida é muito comprida. Eu tenho muita história, né? Mas, assim, só de estar aqui, podendo falar um pouquinho, eu já tô muito grata, eu tô muito feliz, entendeu? Eu tô sem palavras, de verdade. Daiana, você é uma mulher forte, guerreira, uma mulher que lutou tanto, com uma história incrível, de tanto sacrifício, mas de superação. Mas qual foi o momento exato que você despertou? Eu tô despertando todo dia. Assim, tem dias que a gente já acorda, né? Nós mulheres tem a questão da TPM, tem tudo isso, nossos hormônios. Então, tem dia que a gente já acorda fragilizada. Às vezes eu acordo mais tristinha. Então, toda hora eu tô despertando. Tô sendo sincera pra você. Nem todo dia a Daiana, né? O pessoal fala assim, a Daiana, a preta bonitona. Nem todo dia eu tô me sentindo essa preta poderosa, bonitona, né? Tem dias que a gente tá só pela misericórdia de Deus. E assim, é o Senhor que desperta. É o Senhor que desperta. A todo momento ele desperta. Eu não vou poder dizer pra você assim, foi tal dia que eu despertei. Porque eu vou ser mentirosa, entendeu? Porque cada dia o Senhor desperta a gente pra alguma coisa diferente, né? Então eu não vou saber pegar pra você e falar assim, foi um tal dia que eu tava no espelho e eu despertei. Não, às vezes o Senhor desperta quando a gente tá atravessando a rua, de repente o Senhor usa alguém ali no meio do caminho, você despertou, entendeu? De repente você tá fotografando, uma coisa simples, o Senhor vai lá, te despertou para alguma coisa que você precisava ali no momento. Então, a todo tempo a gente tem que estar ligada e prestar atenção nos sinais. O Senhor desperta a gente. Boa. Daiana, você passou por alguns desafios quando você decidiu fotografar. Qual foram eles e como foram? Então, a maternidade, né? Como eu contei aqui para vocês, eu não tinha mãe, não tenho rede de apoio, né? Essa é a verdade. Então, muitas das vezes eu tinha que levar as meninas comigo. Até quando eu fui nessa casa, eu levei. Levou. Uma dessas vezes eu acabei levando as meninas, né, na casa dela. E era difícil, né? Eu perdi alguns trabalhos, né? Só porque eu tinha que levar elas. Uma vez eu já estava tudo programado para eu poder fazer as fotos, né? Da moça. E aí meu esposo falou assim, Daiana, amanhã vai ser o dia da prova que eu vou fazer, um concurso que ele estava querendo muito fazer. E aí ele falou assim, eu não vou poder ficar com as meninas, e agora? E aí eu liguei para ela, né? Para minha cliente, eu falei assim, olha, o meu esposo ele vai ter que fazer uma prova amanhã. E eu vou ter que levar as meninas. E aí, assim, as minhas filhas sempre foram muito comportadas. Eu sempre expliquei muito bem para elas, né, sobre o comportamento e tal. Então, eu sabia que não ia dar trabalho. Mas aí, eu achei que ela ia aceitar numa boa, porque mulher, né, eu logo contei assim, poxa, ela vai falar assim, eu sou mulher também, eu sei como é que é e tal. E, na verdade, ela não aceitou. E ela falou assim, não, eu não quero criança no meu estúdio. Ela disse pra mim, ela foi até bem rígida, olha só, eu te contratei pra ser fotógrafa, eu não quero criança no meu estúdio, devolve o meu dinheiro. E foi aí um despertar também, que você estava falando a questão sobre quando você despertou. E aí eu despertei e falei assim, caramba, tem pessoas que não é obrigatório aceitar. Mas aí foi aí que eu falei assim, meu Deus, tá aí uma questão que eu tenho que trabalhar, é uma questão que eu vou ter que, como que eu vou dizer pra você? Eu tive que fazer várias manobras.
né? Por exemplo, quando eu tinha que trabalhar algumas vezes, Maiara já ficou várias vezes com as meninas pra mim, pra eu ganhar neném, né? Quando eu fui ganhar neném, Maiara ficou com a Isabela pra mim. Com a Dorinha também, né, amiga? Com a Dorinha também. Olha, eu posso ser sua rede de apoio, tá? Aí tá aí uma rede de apoio. É. A Maiara, por isso a importância da Maiara aqui. Best friend forever, né? Tinha que dar um close na Maiara, gente. Dá um close Tinha na que dar um close na Maiara. Entendeu? E é difícil. Já é difícil que a gente é mulher, né? Pra gente entrar no meio do mercado de trabalho é bem complicado. Eu tive bastante resistência para conseguir entrar. E aí tinha a questão também da maternidade. Tem a questão também que é da gente ser dona de casa, né? Porque a gente pega, trabalha, né? Você vai lá, faz a sua parte, mas quando chega em casa, tem uma casa para arrumar, tem janta para fazer. É uma menina, se você for lá em casa, mãe, a Isabela, mãe, menina, é uma loucura, tô sendo sincera para você. Então tem tudo isso aí que envolve, não é só a gente pegar lá e fotografar, tem toda uma questão psicológica também que a gente já vai tratando para poder conseguir, amor, porque se você olhar, o desafio, porque se você olhar mesmo, assim, pelas nossas forças, a gente não consegue, não. Tem que ter muita força de vontade. Mas você consegue, eu consegui, tu consegue também, ué. Eu tenho que ficar quieta, porque senão eu ia falar de novo da pessoa que está me representando na Comissão do Direito das Mulheres. Isso é um desafio de mulheres. Eu tenho que ficar, eu não posso, entende? Eu tenho que ficar, porque eu já ia falar, tá vendo aí? Isso é um desafio de mulher. É desafio. Mulher que tem 3 filhas, que sai de casa para trabalhar, não tem com quem deixar. Sim, e assim como eu tive essa cliente que não aceitou, eu tive outros também que aceitaram numa boa, que falou assim, não, no caso da Daiane, né, que a gente fez as fotos lá na sua casa, ela aceitou numa boa, sim, né, você viu que eu levei as meninas, elas ficaram, até hoje elas adoram a piscina da Carla, gente, ela fica, mãe, aquela piscina, elas adoram, e assim, elas também são minhas companheiras de guerra, né, eu tento não passar para elas as coisas que eu já passei, mas às vezes a gente tem que passar para elas poderem dar valor a algumas coisas que elas têm que eu não tive, né? Como essa questão de família, nossa família. São, assim, coisas que eu quebrei, como que eu vou dizer? São maldições que eu quebrei. Eu tinha muito medo de fazer 30 anos. A Maiara sabe disso. Meu maior medo era fazer 30 anos, porque minha mãe morreu nessa faixa etária. Sim. E aí eu ficava com medo. Jovem, né? Sim, jovem. Ela morreu jovem. E eu ficava com aquele medo dentro de mim. Outra questão também é morrer e deixar as minhas filhas. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar elas. Mas, assim, eu não fico com tanto medo, assim, aquela coisa demais, porque eu sei que o Daniel é um bom pai, né? Então, eu já descanso a minha cabeça. Eu já fico assim, se eu morrer, ele não vai sair dando os filhos por aí, amor. Não, eu não... É complicado. Eu ia falar até uma coisa, mas eu nem sei se eu posso falar isso sobre... Pode falar o quê? O que nós conversamos em relação aquele nódulo, né? Ah, sim. Pode falar, se não ficar legal, pode ir. Tá, então... É um outro desafio, né? Daiane, ela conversou comigo sobre um nódulo, sim, sei. Né? E a primeira coisa que ela me falou, Carla, eu tenho medo... Você falou isso pra mim dentro da minha casa, no meu banheiro, eu acho. Acho que sim. Eu tenho medo de morrer, de ser alguma coisa ruim. Não é nada ruim. Mas o meu medo de morrer é exatamente por conta das minhas filhas. Sim, agora sim, eu descanso no Senhor. Eu sei que eu converso muito com o Daniel. Se você pegar e falar com ele assim, Daniel, qual é o maior medo da Daiana? Que ela tinha, agora não tem tanto mais. Mas com certeza ele vai chegar pra você e vai falar assim, eu acho que o maior medo dela é morrer e deixar as meninas. Eu quero ver que elas estão bem. Eu quero ter a certeza que elas não vão passar pelo que eu passei. Porque, assim, sofrer na mão dos outros é muito triste. E, assim, quem vê cara não vê coração. Sim. Eu tô sendo sincera. Às vezes você olha pra pessoa assim, não, aquela pessoa ali não faz isso. Aquela pessoa ali é serva do Senhor. E aí, meu amor, é totalmente ao contrário. Sim. Pelo escondido ali, a pessoa é totalmente diferente, é um monstro. Entendeu? Então, o meu maior medo era esse daí. E por isso que eu conto pra elas algumas coisas. Eu mostro a vida, a realidade. Tem que mostrar a realidade pra elas. É claro que a gente vai mostrar de uma forma mais delicada, porque são crianças. Mas tem que mostrar, entendeu? A Maera tocou no assunto, porque eu vivo morta, né, amiga? Fala a verdade. Sim, porque o pessoal vê aquele glamour todo, né? Que é fotografia, porque eu tô sempre em festa, casamento, evento. Mas depois que acaba ali, é maravilhoso estar ali no meio. Mas depois que acaba ali, tem todo um processo. Né? Tem o processo o quê? De chegar em casa, a neném já tá esperando na porta, mamãe, tem paçoquinha! Que ela já fica esperando a paçoquinha dela. Toda vez quando eu saio e volto, eu tenho que levar
É tipo uma recompensa por elas terem se comportado bem Sim. e tal. Então eu levo um docinho, uma paçoquinha. E a Lara, a pequenininha, né? Ela gosta de paçoca. E aí ela já chega me esperando a paçoquinha. E daí elas querem atenção. Aí uma quer falar da outra. Ah, mãe, porque a Isabela fez isso, fez aquilo. Daniel, meu esposo, também quer atenção. E aí eu fico pensando no trabalho. Porque não é só tirar as fotos, ainda tem que chegar em casa, selecionar. Por exemplo, um casamento rende mais ou menos umas 2.000 fotos. Eu tenho que chegar no resumo de, no máximo, umas 400, é só um exemplo. Então, eu tenho que analisar uma por uma, aí tem que editar, algumas precisam de luz, edição de luz, às vezes a pele. Então, isso tudo demanda, precisa de tempo. E nem eu não consigo ficar parada só nisso. No mesmo tempo que eu estou editando, a Lara tá aqui com a mãozinha, tentando apertar a tecla do computador. Aí, às vezes, eu tenho que voltar tudo de novo. Vou ser sincera pra você, às vezes eu dou uns berros, né? Eu fico, meu Deus, geral! Tem hora que a gente surta, amor, ninguém é perfeito. As pessoas têm mania de pegar e botar aquele glamour todo na maternidade. E não é isso, eu vou ser bem sincera pra você. E eu acho que eu posso chegar e falar com toda propriedade, porque eu tenho 3 experiências. Né? Eu tenho 3 gestações que são diferentes. Elas saíram do mesmo lugar, mas são personalidades totalmente diferentes, entendeu? Então, é difícil, é desafiador. Você entendeu por que esse tema, né? Isso. Desperta, e o tema é mulheres e os seus desafios. É um desafio. Ser mulher é um desafio. Ser mulher é um desafio. Ser mulher é um desafio, é difícil. Como é que você conheceu o seu esposo? Na igreja? Ah, sim, Daniel. Meu assunto, Daniel. Daniel, gente. Daniel é pai. Então, gente, gente, adoro. Então, o Daniel é meu esposo, né? A gente se conheceu da igreja mesmo, né? Eu sou do orfanato, desde novinho. Uma das casas que eu morei, né? Na casa, posso falar o nome, né? Minha tia Marisa, meu tio Tito. Então, eles eram dessa igreja, os filhos deles eram dessa igreja. E aí eles me levavam, né? E eu, como boa varoa, né? Eu já ia pra igreja orando, pedindo a Deus pra mandar um varão. Tô sendo sincera, amor, tô sendo sincera. Eu queria ter a minha família. Sem brincadeira, sempre foi o meu sonho. Eu sempre, por viver assim em várias casas, eu ficava planejando o que eu ia fazer pra minha filha, né? Eu falava assim, eu quero ter minha casa assim, assado, quero ter filho e tal. Então eu já ia pra igreja e falava assim, Jesus, manda um varão pra mim. Manda um varão pra mim. E em nenhum desses cultos, né? Que eu fui, não sei se você já ouviu falar, na Irmã Georgina, oração da Irmã Georgina. Já ouvi. E ela é muito antiga em Japeri. Uma benção, menina. Vai lá, ó. Eu preciso tu recebe bênção lá. Sim. Então, em uma dessas, né, eu fui na oração da Irmã Georgina. E orando, eu tinha uma amiga também, a Daniela. Agora ela mora em São Paulo. E aí, Deus usou um varão lá, menina. O varão começou, veio na minha direção e falou assim, por que tu vens pra minha casa atrás de casamento? Mentira. Quase morri lá. Socorro. Menina, aí eu já comecei a tremer, porque era verdade, né? Eu falei assim, meu Deus, que vergonha, tô passando uma vergonha. Aí descascou o pepino. E, menina, e aí ele falou pra mim assim, nem tudo que brilha o ouro, o teu tá preparado. Falou comigo, o teu já tá preparado. E aí eu recebi aquilo dali. E aí, na hora que eu tava indo embora, né, a minha amiga falou assim, Dayana, os meninos estão jogando lá em cima na quadra, que lá no orfanato, você sabe, tem uma quadra, tem uma quadra, né? Aí ela, vamos passar lá por cima? Eu já tava tristinha. Porque o irmão já tinha revelado, eu falei assim, vou ir lá não. Ela, vambora. E aí, quando eu cheguei lá, quem tava lá? O Daniel. E aí tava o Daniel, o Léo, os amigos dele todos. Sim. E quando eu tava subindo, o amigo dele falou assim, aí, Daniel, olha uma varoinha, você não tá falando que criar uma varoa? E foi daí que começou a surgir. No mesmo dia que o Senhor pegou e falou, o Daniel já apareceu na minha vida. E aí a gente casou, né? E logo em seguida, 1 ano depois, nós tivemos a Isabela, que é a nossa preciosa. Aí, depois de 4 anos, tivemos a Isadora. E depois de 4 anos de novo... gente, a gente não ficou marcando, não. É de 4 em 4? Sim, de 4 em 4. Aí veio a Lara. Peraí, a Lara tem quantos anos? A Larinha tem 3 aninhos. Gente, daqui a 1 ano... Olha, tá todo mundo falando. Daqui a 1 ano é o Isaac. É o Isaac. Todo mundo fala isso comigo. Eles falam assim, a Dayana e Daniel é só de 4 em 4 anos. Mas assim, não é nada programado. É o que Deus quis ali. Deus quis. E ele colocou, ele falou direitinho. E o Daniel é uma bênção na minha vida. É um esposo muito bom, dedicado. É o maestro da orquestra do orfanato. Nossa, que legal. Toca lindamente. Agora tá vindo também, né? Tocando em casamento agora também. Né, aproveitou que eu já tô na vibe de fotografar casamento. Ele toca casamento logo, né? Já vai logo junto. Ele é uma bênção na vida, não tem que reclamar. Então, Daiane, você falou pra mim que você conheceu o Daniel na igreja. Como é que é a religião pra você? Você acha que essa força que você tem vem de Deus?
Com certeza. Eu também tenho certeza disso. Não tenho dúvidas, né? Assim, a minha mãe sempre foi no berço evangélico, né? Eu também cresci. E eu sempre aprendi a orar desde pequenininha, né? E eu sentia, toda vez que eu orava, eu sentia que Deus estava ali junto comigo, e Ele que me dava força sempre. Se não fosse Ele, eu não seria nada. Então, por isso que eu passo para as minhas filhas a importância, né, que o Senhor tem na nossa vida. A gente tem que ter gratidão. Sempre, sempre, sempre. É igual você acabou de falar, que qualquer coisa que você vai fazer, você ora. E eu também oro. Às vezes a pessoa vai falar assim, só a fotografia, né? Que no caso é o meu trabalho atual. Mas assim, mesmo antes de fazer só a fotografia, eu oro. Eu entrego nas mãos de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu fui ali no banheiro rapidinho, eu já estava assim, Jesus, toma a frente, Senhor, toma a frente. Já era uma oração também. Então, o Senhor é a coisa mais importante. Eu tento colocar sempre... eu vou sempre colocar Ele em primeiro lugar. Sempre. Porque Ele é a nossa base, né? Sim, nossa base. É a nossa força. Nós temos famílias, né? Você tem a sua família hoje, mas Deus é a nossa base. Sim, muito importante. Sem Ele, nada fica de pé. Sem Ele, nada acontece. Nem a gente aqui aconteceria. Poxa. Então, gente, já encaminhando para o final do podcast, que foi para mim um sucesso. Esse primeiro Desperta com Carla Gama deu lágrimas, deu choros e deu muita gratidão a Deus por receber essa mulher maravilhosa aqui. Então, Daiane, eu vou pedir para você olhar para sua câmera e falar para as pessoas, dar o conselho para as pessoas de tudo isso que você viveu. Qual seria o conselho que você daria para elas? Bom, o meu conselho eu já falei isso algumas outras vezes, sempre falo quando tem oportunidade, é ter perseverança. É aquilo, o Senhor, quando coloca alguma coisa no nosso coração, quando coloca um desejo no nosso coração, se Ele te deu esse desejo, é porque Ele sabe que você tem capacidade de frutificar o que Ele colocou, o que Ele plantou. Então, se Ele plantou, é porque Ele vai te dar condições, Ele vai te dar o apoio, o auxílio, para você conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Isso aí. E também gostaria que você, agora, lembrasse e mandasse um recado para aquela pessoa especial que fez 100% parte da sua jornada de motivação, de força junto com você. Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço também ao Daniel, meu esposo, que é o meu braço direito, pai das minhas filhas, o homem da minha vida. É ele que está sempre ali comigo e às vezes eu acordo... Às vezes eu tenho um pesadelo, que eu tô morando em alguma casa que eu já morei antes, e aí eu acordo desesperada, chorando, e ele me acorda e ele fala, Daiana, você tá aqui comigo, olha, é o Daniel, eu tô aqui com você, ele que me faz superar, ele me ajuda muito. Às vezes ele possa pensar assim, Daiana, eu faço uma coisa tão boba, mas ele pega firme comigo, então tenho que agradecer, porque quando eu chego estressada com alguma coisa no trabalho, ele tenta me acalmar, e às vezes a gente, na hora, né, que a gente tá estressada, a gente acaba até atacando a pessoa que tá tentando ajudar a gente também, né, amor, desculpa, perdão. Eu te amo, tamo junto, muito obrigada por tudo, tá? De verdade. Daniel, não esqueça que dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. Aqui, amor. Então aproveita Sim, amor. essa homenagem que ela fez e leva essa mulher para jantar fora. Por favor, amor, por favor. Então, chegamos ao final do podcast. Muito feliz por receber a Daiane. Daiane, muito obrigada por toda a sua história, por tudo que tu trouxe pra gente. Fiquei muito feliz em saber que a Daiane vai ser um canal também para despertar as mulheres. O Desperta é isso. É para histórias lindas de motivação, de superação, histórias reais, vividas por mulheres e homens fortes, que têm Deus no coração, que vai fazer a diferença também na sua vida, com cada história contada aqui. Esse é o Desperta com Carla Gama. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.